Gente, o meu nome é Luana Rezende e vai começar agora mais um vídeo no meu canal. Então, lá no meu Instagram eu coloquei uma caixinha de perguntas para estar respondendo aqui no vídeo para vocês sobre o meu diagnóstico de ansiedade e de transtorno de pânico. Eu vou ler, gente, porque eu anotei tudo em um caderno, porque o meu telefone eu gravo o vídeo, então eu não consigo ver pelo celular. Eu vou ler para vocês primeiro aqui as perguntas e depois eu venho já contando toda a história, já respondendo as perguntas, tá? Primeiro perguntaram quais foram os primeiros sintomas, você já se importou, como você lida com as crises, às vezes fico ansiosa, o que eu faço, você tem alguma medicação, o que eu faço para não ter as crises, você foi ao psiquiatra, o que você fez, o que fez você ter ansiedade e o que você sente quando tem crises. Gente, foram muitas perguntas, só que várias parecidas, então por isso que eu peguei só alguma. Vamos lá. Tudo começou quando eu tinha 16 anos, há 5 anos atrás. Eu tive a minha primeira crise. Eu senti, gente, medo, muito medo. Não tinha motivo do medo, mas eu estava com medo de alguma coisa. Eu sentia uma dor forte no peito, como se fosse dor no coração. E senti também dor no meu braço esquerdo. Eu sentia, meu braço formigava e ficava latejando, dor mesmo. E uma sensação de que como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. Esses foram os primeiros sintomas que eu senti na minha primeira crise. Então, no começo a gente não sabia que era ansiedade. A minha mãe fez vários exames, eu fiz eletro de coração porque alguns médicos suspeitavam de alguma coisa assim. Fiz eletro, vários tipos de exames, né, e não detectou nada. Até que a minha mãe resolveu me levar no psiquiatra e chegando lá, ele já sabia mais ou menos que era a ansiedade mesmo. Fez várias perguntas e várias perguntas, gente, um formulário enorme de perguntas e eu conversei com ele, tudo certinho. E aí ele me deu o diagnóstico de ansiedade e transtorno de pânico. Aí a pessoa, então você é ansiosa. Você tá ansiosa por quê? Não, gente, existe uma diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade. Esses são dois termos diferentes. A ansiedade comum, por exemplo, ai meu Deus, amanhã eu tenho uma festa pra ir, aí você sofre por antecipação, você fica, ai meu Deus, nossa, minha barriga chega, tá doendo aqui porque eu tô querendo muito ir na festa e tal. Você sente alguma dor de cabeça, alguma coisa, pensando na festa que você vai amanhã, esse aí é a ansiedade comum. Esse aí é a pessoa ansiosa. Agora, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade é totalmente diferente, porque ela sente várias reações físicas, várias reações emocionais, entendeu? Eu não sei explicar 100% pra vocês, porque nesse vídeo de hoje eu só vou falar sobre o meu diagnóstico, a minha questão, o que eu sinto. Então, eu não vou saber explicar cientificamente tudo certinho, tá bom? Transtorno do pânico. Por exemplo, quando eu comecei a ter as minhas crises, que eu não tomava medicação e nem nada do tipo, eu não conseguia ficar em um lugar com muitas pessoas. Eu não conseguia. Por exemplo, no mercado municipal aqui da cidade, no sábado, pelo amor de Deus, aquilo pra mim era um pavor, eu não entrava, gente. Porque se eu entrasse era como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. Aquelas vozes das pessoas conversando ao mesmo tempo, pra mim, me deixava... Eu ficava suando frio e eu queria correr do lugar. Festa, Ave Maria, não ia também porque chegando lá, parecia que aquelas vozes das pessoas conversando ao mesmo tempo entrava tudo dentro da minha cabeça e aquilo ali me fazia sentir medo, muito medo. Então, o transtorno de pânico é isso aí, você não consegue estar em lugares com várias pessoas, você entra em pânico do nada, você entra em medo. Eu me lembro que uma das minhas crises do pânico foi quando eu estudava à noite e eu tava no caminho indo pra escola quando, gente, do nada passou pela minha mínima cabeça que eu poderia ficar perdida.
como se eu fosse perder a memória e como que eu ia voltar pra casa se eu não sabia como é que voltava. Gente, é sério, vocês pensam que é uma coisa assim, bem normal, mas não é. Então, essa crise que eu tive foi horrível. Eu voltei pra casa, não consegui ir pra escola, porque na minha cabeça eu ia ficar perdida, gente. Quando, gente, é o assunto de que eu fui ao psiquiatra, ele me passou as medicações. Na época, eu tomava um remédio pra dormir e um remédio pra dia a dia, porque, gente, eu não dormia. Nesse período que eu senti todos esses sintomas, no início das minhas crises, eu fiquei uma semana sem conseguir dormir, porque se eu dormisse, na minha cabeça eu ia morrer. Ai, meu Deus, eu não posso dormir porque senão eu vou morrer. E assim, eu não me corto, nunca me cortei, porque a minha ansiedade, gente, é apavorante, porque eu tenho medo da morte. Quando minhas crises de ansiedade vêm, eu fico com muito medo da morte, então eu não faria nada pra me machucar por conta disso, tá bom? Hoje em dia, passados todos esses 5 anos, eu ainda tenho crises de ansiedade, tomo medicação e faço acompanhamento psicológico também, com psicólogo, né? Nem sei se é isso mesmo que fala acompanhamento psicológico, mas eu faço acompanhamento com psicólogo e faço, de vez em quando eu vou também ao psiquiatra para ver como é que tá as medicações, tá bom? As medicações atuais que eu tomo, eu vou mostrar pra vocês. Eu não tomo todos os dias como deveria ser, porque eu meio que consigo controlar um pouco as minhas crises, então eu não quero ficar dependendo de remédios para dormir e para ficar bem. Mas eu não aconselho vocês a deixarem de tomar as medicações sem antes ir ao médico e ver se você já pode ficar sem tomar. Eu tomo, dia a dia eu tomo esse aqui, cloridato de sertralina, 25 miligramas que eu tomo, um comprimidozinho todos os dias depois do café da manhã. Mas eu não tomo todo dia, eu só tomo, gente, quando eu acordo mal mesmo, que eu pressinto que eu vou ter uma crise, aí eu tomo. E pra dormir, gente, olha só, clonazepam, ou melhor, diazepam, né, que eu falo. O meu que eu tomo, ele é em líquido, eu tomo 10 gotas e eu durmo igual um anjo. Ai, Jesus, eu só tomo, gente, quando eu tô mal mesmo. Aí quando eu não tô conseguindo dormir, que eu começo, vem aqueles pensamentos ruins e eu começo a passar mal, que eu sei que eu vou ter uma crise, aí eu corro e tomo minhas 10 gotinhas e durmo bem. Hoje em dia as minhas crises vêm mais fracas, graças a Deus, porque eu meio que consigo controlar. Não consigo fazer com que ela não venha, porque não tem jeito, né? Mas eu consigo meio que controlar a situação. Eu mudo de pensamento, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, ou vou ver um filme legal, ou vou conversar com alguém. Porque se você pressentir que tá chegando a crise e você ficar isolada, é muito pior. Aí você não consegue impedir, porque aí ela vem com força mesmo. Na verdade, ela tem cura, tá bom? Mas eu ainda não fui privilegiada. Mas eu acredito sim que tem a cura e que já vi vários depoimentos também de pessoas que conseguiram se libertar disso, entendeu? Para o vídeo não ficar tão longo, eu resolvi resumir algumas coisas e falar pra vocês assim. Mas eu quero parte 2 desse vídeo para me explicar mais algumas coisas, explicar como eu tive algumas crises, umas que foram mais fortes, outras que foram menos, e falar mais sobre o assunto com vocês. E para isso eu quero fazer esse vídeo assim que chegar em 300 visualizações, esse aqui. Então compartilha bastante para chegar nas 300 visualizações e eu trazer mais conteúdo sobre isso aqui para vocês. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre mim, a minha realidade, tá bom? Então é isso, deixa um like, comenta aqui embaixo e compartilhe para chegar nas 300 visualizações, tá?